Boa tarde, pessoas lindas, meio-dia. E aqui estamos para nossa live. Hoje já é o dia 5 da nossa série aí, que de início chamamos de Vem Comigo. E também temos falado que é uma semana de consciência emocional. E antes mesmo de entrar no nosso tema de hoje, que está forte, que está incrível, que está transformador, eu vou encaminhar essa live para algumas pessoas. E eu peço que você, que puder, já faça o mesmo. Comece a encaminhar essa live, porque, gente, vai ser forte. Vai ser bem forte o que nós vamos conversar aqui hoje. Um bate-papo de apenas 30 minutinhos no máximo. Esse é o meu objetivo, né, de finalizar em 30 minutos. E eu quero convidar você a mergulhar comigo nesse tema de hoje, que de verdade é uma sequência, né, do que nós estamos falando aí desde domingo, e vocês vão entender. Eu vou trazer aqui essa sequência, vou explicar hoje bastante sobre que não tá tudo solto, que não são lives aleatórias, não. Tem uma sequência, tem uma intencionalidade, tem algo muito especial. Então, boa tarde, Adriano, Alan, boa tarde para todos vocês. O nosso tema de hoje a gente vai falar sobre o peso invisível. Lembrando que estamos falando sobre emoções, estamos trazendo consciência emocional. Estamos trazendo aí um chacoalhão, porque se existe algo que se faz necessário, é a gente olhar para dentro de nós. Porque nós buscamos apoio em tudo aqui fora, tudo ao nosso redor, estamos olhando para coisas, para pessoas, e esquecemos de olhar para dentro. E aí, quando começam os conflitos, a gente fica cada vez mais perdido. Então, o peso invisível. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Creuza. Então, nós vamos falar de algo que quase ninguém assume, mas todo mundo sente, que é esse peso invisível que nós carregamos e como que isso drena as nossas forças emocionais sem percebermos. E eu me coloco sim, falo sim no plural, porque eu estou em processo. Eu estou em processo de transformação, de mudança, de compreensão de mim mesma. E isso tudo faz parte, gente. A gente precisa olhar. Talvez você não fale, talvez você não reconheça, mas hoje é um dia de trazer uma clareza sobre isso. Vamos aqui trazer identificações, e eu tenho certeza que você aí desse lado vai se identificar. Eu não tenho dúvida de que você vai se identificar com muita coisa que eu falo aqui. Deixa eu encaminhar aqui para mais algumas pessoas, e aí quando eu entrar no conteúdo, de fato, eu não vou mais encaminhar. Você que tá aí puder encaminhar para mais pessoas, vai ser incrível, tá? Vamos lá, aqui. Sim. Como eu fico feliz de ter vocês aqui comigo, viu? É muito, muito bom. Então, vamos lá. Nos últimos dias, nós estamos falando aí sobre despertar, né? Eu vou trazer já um resumão aqui para vocês. No dia 1, que foi domingo, nós despertamos. Foi o momento de sair do automático e de nós percebermos: eu não estou vivendo no comando da minha própria vida. Quem tá me incomodando, quem tá me controlando aqui tudo são as minhas emoções. Nós trouxemos esse despertar, que é sempre o primeiro passo, porque enquanto nós estamos dormindo emocionalmente, nada muda. Quando nós estamos dormindo emocionalmente, nós estamos no automático, nessa correria, nessa loucura da vida. Tantas coisas para resolver, e vamos, e vai. Hora que vê, gente, já é dezembro de 2025. Temos falado muito sobre isso. No dia 2, nós abrimos sobre a raiz do bloqueio. No dia 2, nós entendemos que o problema não é a falta de força de vontade. Porque muitas vezes você tem vontade de realizar algo, de começar um projeto novo, você tem planos, você tem projeto, você tem
mas você não consegue. A gente entendeu no dia 2, na segunda-feira, que isso é emocional, é medo, é rejeição, é vergonha, são memórias emocionais que sabotam decisões. E isso tudo nós explicamos na live através de verdade do nosso cérebro. O que acontece, como que a neurociência explica tudo isso, certo? Foi o início ali de uma consciência profunda, porque aí a gente saiu da live com a seguinte frase: agora eu sei de onde vem o que eu sinto. Então trouxe muita clareza em relação a isso. No dia 3, terça-feira, nós falamos sobre identidade. Identidade queimada, sabe? Quando a dor se repete por tempo demais, aí você começa a virar alguém que não era, que você não era. As pessoas se moldam ao trauma, às cobranças, ao abandono, e perde a sua própria essência. Foi uma live incrível na terça-feira, tá gravada, tá aí no meu Instagram. Esse dia foi sobre olhar para o que se quebrou dentro de nós, sem que a gente percebesse. Assiste lá. No dia 4, nós falamos sobre romper ciclo. Como, né, que foi ontem, como romper então os ciclos. Uma vez que eu despertei, identifiquei a raiz, entendi que a minha identidade, que eu não estou sendo de fato quem eu sou na essência, né, na qual o meu Criador me fez. E aí nós falamos ontem sobre quebrar esse ciclo, trazendo alguns movimentos para que isso aconteça, né? Como reconhecer o padrão, nomear a emoção, responder de forma diferente diante daquela situação que você sabe que você sempre faz igual, porque se queremos resultados diferentes, precisamos fazer diferente. Então, e teve mais foi basicamente isso ontem. E hoje a gente traz sobre o peso invisível. É aquela sobrecarga silenciosa, sabe? Aquela pressão que muitas vezes a gente carrega aqui no peito, no ombro, na alma. Ninguém vê. Você só sente. Esse peso, ele não nasce de uma vez. Não vem do nada, tô pesada, não. É resultado dessa progressão, sabe? Primeiro você dorme emocionalmente, você para de prestar atenção no que você está sentindo, depois você se sabota sem entender, vai se sabotando, vai fazendo, vai levando de qualquer jeito. Depois você perde parte da sua identidade e quando você vê, você está carregando aí sozinho um mundo que não foi feito para ser carregado assim. Essa live, hoje nós vamos trazer essa consciência, gente, exatamente para isso, sabe? Para o peso emocional que você muitas vezes normaliza. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Você normalizou, é assim mesmo. Mas tudo aí está drenando a sua energia, a sua alegria, a sua clareza e o seu futuro. Você já nem acredita mais onde você pode chegar. Porque quando você entende por que carrega esse peso, aí sim você vai poder colocar no chão. É por isso que essa live de hoje existe, certo? Nós vamos trazer uma definição rápida aqui. O que é o peso invisível, né? O que é exatamente isso? O peso invisível, ele é a soma de expectativas que não foram ditas, sabe? Aquilo que você esperou, que você desejou, mas você mesmo não fez, você mesmo não avançou. Dores engolidas, problemas que você assume sozinho, sozinha, responsabilidades que não eram só suas. O peso, ele vai aumentando quando você fica assumindo responsabilidades que não eram só suas, às vezes nem é sua. E a autocobrança, sabe? Que te faz acreditar que você tem que dar conta de tudo. E eu quero fazer aqui algumas perguntas para você responda, para você mesmo. Quem te ensinou que você precisava ser forte o tempo todo?
foi que te ensinou isso? Em que momento que você decidiu carregar o que não era seu? Você percebe a solidão emocional que você está vivendo? Boa tarde, Fátima. Nós estamos falando sobre um peso invisível que muitas vezes nós não queremos olhar, mas que está dominando totalmente a nossa vida, fazendo com que a gente sinta cansaço, amargura, tristeza, desânimo, faz com que a gente procrastine toda os nossos sonhos, planos e projetos e vai vivendo a vida de qualquer forma. Existem algumas camadas, eu quero trazer aqui algumas camadas do peso invisível aí que nós carregamos. Existe, a primeira camada aqui que eu quero falar é a sobrecarga mesmo, emocional. Sabe, o que é isso? São aquelas pequenas tensões acumuladas, sabe, que vão gerando um cansaço profundo. E aí, vamos falar aqui da vida cotidiana mesmo, sabe? A família demanda, os filhos, né? Para quem tem criança, filho pequeno, às vezes os adultos também, os filhos adultos também. O trabalho, a vida financeira, os julgamentos, que aí fica preocupado com o que os outros estão pensando ao seu respeito. E isso tudo, são tantas as demandas no nosso cotidiano que vai acumulando aí essa sobrecarga emocional. A segunda camada que eu quero falar é a autocobrança, uma culpa, uma autoculpa. Aí fica naquele diálogo interno que, gente, é destrutivo. Eu deveria dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, eu tenho que fazer. Sabe, você vai nessa autocobrança, que se não acontece, rola uma culpa, aí não consegue dormir. E aí chega em casa e desconta na família, não tem paciência com os filhos, não consegue dar a atenção que a sua esposa ou que o seu marido merecem e estão esperando de você. Tudo por conta de sobrecarga emocional, que vai, por causa desse comportamento de autocobrança, de autoculpa, que aumenta essa sobrecarga emocional. A terceira camada que eu quero falar aqui é sobre a solidão interna, sabe? Sabe, quem aqui já viveu aquela situação assim, você tá rodeado de pessoas, tem um monte de gente ao seu redor, mas você se sente sozinho, você se sente sozinha. Eu vivi vários anos da minha vida assim, me sentindo sozinha. Isso é muito sério, gente. Porque aí acontece aquilo que temos falado desde o início, que vai passando o tempo e você vai se sentindo sozinha e de repente você acha que isso é normal. Você normaliza isso. E aí aumenta ali a sua carga desse peso invisível, sobrecarga. É muito importante que você olhe para isso e responda para você as perguntas que eu fiz já antes de entrar nesse tópico das camadas do peso. Quem te ensinou que você precisa dar conta e ser forte o tempo todo e dar conta de tudo o tempo todo? Quem que foi que falou que você tem que carregar o que não é seu? Em que momento você decidiu fazer isso? Carregar o que não é seu. Você percebe aí essa solidão emocional que você está vivendo? O peso que você carrega não te define. Você não é o que te aconteceu. Eu já falei essa frase aqui essa semana. Muitas vezes isso tudo só revela que você aprendeu a sobreviver. E lembra que falamos, para você que acompanhou, para você que assistiu e vai assistir, nós falamos que nosso cérebro, ele não foi feito para nos fazer felizes.
O nosso cérebro, ele foi feito para que nós sobrevivêssemos. Então, ele funciona de uma forma que nos protege o tempo todo. Por isso é necessário ter clareza, muita clareza do que é que de fato está dominando a sua vida. Se são as suas emoções, as suas dores, as suas marcas que foram acontecendo ao longo da sua história, da sua vida. E estou falando de dor, de feridas emocionais, por conta de situações que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. É preciso ter consciência de que o que você carrega não te define. Ninguém, gente, floresce sozinho, sabe? A gente precisa de ambiente. Aqui, essas lives, as lives que nós entregamos, é um ambiente para trazer crescimento, para trazer expansão de consciência. É um ambiente onde a gente realmente leva você a olhar para dentro. E quando você olha para dentro de você, você chega lá na sua essência. E a sua essência, ela é conectada ao seu Criador. E a gente, quando nós temos esse relacionamento com Ele, tudo começa a clarear ainda mais. E aí o nosso comportamento muda. E aí a gente começa, sabe, a tirar nossos que não nos pertencem. E aí esse peso invisível começa a sair. Mas é muito importante que você nomeie eles. Se até agora eles estão aí como invisível, porque você não olhou para eles, porém você sente o peso, você está cansado, você está fadigado, muitas vezes uma angústia, uma tristeza, e aí fica indo para as fugas emocionais. Vamos fazer isso vamos fazer alguma coisa, vou correr para alguma coisa que faça eu não sentir o que de verdade eu estou sentindo. E aí eu estou falando de fugas emocionais. Nós vamos ter uma live sobre isso em breve. Que aí gente, é bebida, são vícios, sei lá, qualquer coisa. Televisão, internet, ficar aqui, no Instagram. Fugas emocionais. Eu não quero olhar para mim, eu vou olhar para qualquer outra coisa. Tenha essa consciência. Mude o seu ambiente. Abra a sua mente, se permita viver essa expansão de consciência. Isso é muito importante. Aí eu quero trazer agora para vocês uma pequena atividade, uma sugestão, né, para você, um exercício verbal mesmo, sabe, num momento, se você puder fazer isso agora, faça, sabe, feche os seus olhos por um momento e pergunta para você mesmo, o que eu carrego que já não faz mais sentido eu carregar? O que eu estou permitindo ainda ser um peso que não é meu e eu estou carregando? Mas faça isso verbalmente, fale, não só pense, fale só. Por que de olho fechado? Para você se concentrar no que você está falando e ouvir. E deixa isso entrar. O que eu ainda estou carregando que não é meu? Faça esse exercício verbal e pergunte quem eu seria se esse peso não estivesse aqui. Quem eu seria se esse peso não estivesse aqui? Da mesma forma, feche os seus olhos e ao identificar qual é o peso que você ainda carrega que não é teu, faça essa pergunta. Faça essa segunda pergunta. Quem eu seria sem esse peso? E perceba a sua resposta. Sinta a sua resposta. Gente, isso é muito poderoso. Às vezes você, como um dia eu julguei esses exercícios, um dia eu julguei tudo isso. Mas hoje, diariamente, eu faço os meus exercícios. Eu comigo, gente. Porque quem vai resolver os meus BOs internos aqui é a partir da minha decisão
E aí o meu Criador vem, porque eu chamo Ele e me ajuda, porque eu não consigo sozinha muitas vezes. Mas é a minha decisão. A decisão precisa ser minha, precisa ser sua, hoje. Certo? Dentro de que temos falado aqui durante toda essa semana, estamos fazendo essa entrega desses conteúdos dentro da neurociência, trazendo fé. Nós estamos falando do nosso trabalho, do nosso treinamento, reacenda a sua essência, sabe? E aqui nesses 30 minutos, gente, não é apenas uma fresta do que você precisa reconstruir, sabe? Aqui nesses 30 minutos mas a ideia mesmo, a minha intenção, e essas lives têm sim uma intenção, que é levar você para viver algo muito maior. Aqui a gente pincela em 30 minutos os assuntos, e eu sei que já traz uma grande diferença para as nossas vidas. Porque como eu já falei em outro momento, enquanto eu estou preparando a live, fazendo os roteiros, porque sim, eu me preparo, eu estudo, para não perder o raciocínio, eu seguro aqui um roteiro e tá tudo bem. E para que tudo isso, e isso tudo é maravilhoso, impacta em mim, eu sei que impacta em você, mas tem um passo a mais, tem algo a mais para se viver. E no treinamento, que é dia 14, tá chegando, gente, tá muito perto. Nós vivemos um dia inteiro nos aprofundando para dentro de nós e, consequentemente, gerando essa conexão ainda maior com o nosso Criador. Porque se a gente precisa de leveza, não está nesse mundo, está nele. Eu decido, eu identifico o que me pesa, eu de verdade decido não viver mais, liberar, sabe? Entregar o que não é meu, abrir mão do que não é meu. Eu decido organizar a minha vida cotidiana para que seja leve, e quem me ajuda de verdade é o meu Criador. Eu só preciso decidir e ele vai vir. E eu vou já citar aqui alguns textos bíblicos que de fato comprovam isso que eu estou falando. E inclusive estão aqui. Deixa eu pegar aqui. Quando tudo fica muito pesado, eu sei que você se lembra de Deus. Normalmente. A gente sempre tem aquela frase assim, ai meu Deus, me ajuda, né? E ele fala assim, vem pra mim, vinde a mim. Você tá cansado, tá sobrecarregado, tá oprimido? Vem, o meu fardo é leve. É muito bom isso. Por que está escrito lá em Mateus? Porque Jesus já sabia, inclusive ele viveu aqui, ele viu que não é fácil. E tudo por causa do que aconteceu lá, né? Lá no início. Com a Eva e o Adão. Mas, gente, lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele é que nos sustém. Isso está lá em Salmos. Hoje eu vou deixar só esses 2 textos bíblicos. Porque, além de tudo, o nosso Criador é um gentleman. Ele é perfeito em tudo. Em absolutamente tudo. E ele não vai invadir sua vida. Mas ele fica ali, ó, batendo na porta, né? Disposto, disponível o tempo todo para a sua decisão. E eu ouso aqui dizer que quando eu decido me livrar de todos esses pesos que não são meus, quando eu não consigo ter clareza do que não é meu, ele me ajuda a entender o que não é mais meu. O que um dia talvez foi, hoje não é mais. Ele ajuda, ele auxilia em todas as coisas. Ele nos auxilia. Ai, Josi, agora as suas lives vão ser todas de crente? Gente, eu tenho ouvido coisas assim. E não é sobre coisas de crente. É sobre
a espiritualidade que há em nós. Nós somos corpo, alma e espírito, e não tem como negar. Eu estou numa fase que eu estou precisando dar uma atenção para o meu corpo. Inclusive, daqui a pouco, eu vou ali tomar uma medicação. E tá tudo bem. É uma terceira dose uma segunda dose de uma medicação que eu estou tomando para tratar uma questão de saúde do meu corpo. São 3 doses, a cada 3 meses eu tomo esse remédio. Eu já estou tomando o segundo, graças a Deus, tá tudo bem. E eu olho para o meu corpo hoje, quando eu olho para o meu corpo aqui, o físico, eu estou pesada, estou acima do meu peso, por consequência do que eu estou vivendo, e tá tudo bem, porque eu não vou entrar em neurose, em parafuso por conta disso. Só que eu tenho a clareza do que está me acontecendo. E dentro de mim, no meu processo, a minha decisão foi de me livrar dos pesos emocionais que não fazem parte mais da minha vida, que não são mais da minha alçada, eu não preciso mais carregar. Aliás, tem pesos que a gente carrega que a gente nunca deveria ter carregado. Nunca deveria ter assumido. Então pare com essa autocobrança, pare com essa autoculpa e respira, feche os seus olhos e pergunte para você: o que eu estou carregando que não é meu? O que eu estou carregando que está tornando os meus dias cansativos? Às vezes eu nem faço tanta coisa assim, mas eu fico cansada, eu fico cansado, eu fico exausto, eu fico irritado. Olhe para dentro de você, preste atenção em você e venha se aprofundar ainda mais nesses assuntos. Na minha bio tem um link lá escrito Reacenda a Sua Essência. É o último treinamento do ano, é a nossa terceira turma. É um dia onde você vai mergulhar para dentro. Nós vamos levar ferramentas, são dinâmicas, vivências. Gente, é incrível o que a gente vive nesse dia. Para no final do dia nós sairmos de lá com uma consciência muito clara do protagonismo da nossa vida. Não é mais a dor, não é mais o trauma, não são as coisas que me aconteceram e que pesaram sobre mim, que me controlam e que me levam a tomar decisões. Não. Eu consigo tomar as minhas decisões de forma consciente e fazendo ali todo o meu sistema emocional, sistema límbico, a amígdala, o córtex pré-frontal, todo mundo ali, ó, trabalhando do jeito que Deus criou, perfeito. No mais próximo da perfeição. Porque a decisão muda destino. A decisão me leva a ter atitudes, ações diferentes daqui estou tendo hoje. É a minha decisão. Eu decido, identifico, mudo a minha atitude e aí eu entro nesse processo de trazer uma leveza para a vida. E é tão interessante porque o peso, ele é invisível. Muitas vezes ninguém sabe o que você está passando. Só você sabe o peso que você está sentindo. Agora, quando você transforma, quando a gente consegue mudar essa realidade e sair desse peso para a leveza contagia. As pessoas olham, nossa, o que te aconteceu? Nossa, você tá mole, você tá legal, né? Você tá bem. As pessoas percebem quando você não está bem. Porque você não tem paciência, porque você grita, porque você explode. Ou às vezes porque você apenas se isola num canto, não quer ficar muito em contato. As pessoas percebem. Mas pode notar que muitas, a grande maioria não chega perto de você. A não ser aquelas que são muito próximas. Agora, quando você está numa leveza emocional, nessa consciência toda, é muito legal ver como o ambiente muda. Queira viver essa experiência. Já são 12:30. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele te susterá.
Vinde a mim, ele falou, vem pra mim, que eu vou ajudar você. Eu vou tirar de você esse fardo pesado e vou te dar o meu que é leve. Mas tome uma decisão. Vem pro Reacenda a Sua Essência pra gente continuar essa conversa lá. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei aqui novamente. E você que vai assistir essa live gravada, encaminha para todo mundo e vamos espalhar um conteúdo relevante e transformador nessa nossa internet. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus negócios, tudo que você ousar fazer e principalmente a sua mudança de dentro para fora. Um beijo, até amanhã, ao meio-dia.